Check-up feminino, afinal de contas, a gente vai ao médico todo ano. Mas aí chega uma hora e vem essa história de check-up. O que é isso? Doutora Flávia Fairbanks, explica pra gente. Tudo bem, linda? Tudo bom? Tudo. Com você? Tudo jóia. Check-up feminino é essa consulta que a gente faz anual? Pode ser também. Às vezes você vai motivada por uma razão específica ou você vai só para dar uma olhada se está tudo bem com a sua saúde. Afinal das contas, preservar a saúde é o que a gente mais quer hoje em dia, né? Então partimos do princípio que a visita anual ao nosso médico, à nossa médica, é necessária. É necessária. Todas as mulheres têm alguma coisa para ser dada uma olhadinha, pelo menos está tudo em ordem. E se tiver, melhor ainda. Daí a gente vai para frente. Desde quando, doutora Flávia? Quando que a gente tem que começar a ir todo ano? Teoricamente, a partir do momento em que você começa a ter atividade sexual, é obrigatória a visita ao ginecologista todo ano. Porém, muitas meninas, logo que começam a menstruar, começam as alterações hormonais, também já percebem que algumas oscilações podem estar acontecendo, muita TPM, acne, espinha, problemas com a menstruação. Marca uma consulta. E aí vale a pena dar uma checada se está tudo em ordem. E aí são esses os exames que a gente faz. Então, Eita, essa é uma lista Nicolau. de exames que a gente tem e que a gente pode ir conversando um pouquinho de cada um deles. Vamos lá. Mas que não são todos que vão ser feitos todos os anos para todas as mulheres. A gente vai Ótimo. particularizar cada um deles para uma situação específica. Perfeito. Então, Papa assim, Nicolau é Papa regra. Nicolau é importantíssimo ser feito. Na verdade, ele é o exame mais adequado num termo de população para fazer um rastreamento de câncer ginecológico do colo do útero. Então, assim, as pessoas falam, então se eu fiz que chamam de preventivo, né? Se eu fiz o exame preventivo, já vi todos os tipos. Não, ele é específico para o câncer do colo do útero. E mesmo assim, ele não é 100%. Por isso que a gente pede que tenha essa periodicidade. Fazendo um ano, no seguinte você fizer novamente, você está aumentando a chance Mas não de é ter... 100%. Não é 100%. Por isso que a gente precisa de alguns exames sucessivos para que você comece a aumentar a probabilidade de chegar perto desse 100%. Tá. Esse é aquele clássico que a gente chega, coloca aquele negocinho Isso, coloca aquele aparelhinho. que era de metal, agora é de plástico. Agora né? é de plástico, não é mais tão gelado nem tão desconfortável. Tem vários tamanhos, de acordo com o tamanho da vagina da paciente. E você faz uma raspadinha coletando as células que ficam em torno do orifício do colo do útero e também no fundo da vagina, Tá. indicando alterações celulares e algum tipo de infecção, que depois vão ser interpretadas e tratadas de acordo com o resultado. Tá, esse é o básico, né? Isso. Chegou, faz Aí o papo. pessoal vai perguntar quando que tem que fazer. Boa. Então, o que acontece? A gente sabe que tem que ser feito a partir do início da vida sexual ou de 25 anos de idade, quando a pessoa às vezes não tem relação com penetração, mas já teve algum contato sexual entre algum parceiro, já pode ter adquirido algum tipo de doença, alguma coisa que precisa ser vista. Dessa maneira, faz um primeiro exame. No ano seguinte, faz um segundo exame com um intervalo de um ano. A partir dali, com 2 resultados normais e sucessivos, se nada mais tiver mudado, isso eu queria que a gente grifasse, porque nada mais tiver mudado, ou seja, se a sua saúde não mudou, se você não trocou de parceiro sexual, se não apareceu nada de diferente na sua vida, você pode espalhar ou espaçar esse resultado, essa nova coleta, para até 3 anos. Mas não é um exame caro. Baratíssimo. Rede Pública oferece. Gratuitamente. Então, vale a pena fazer todo ano, não Vale vale? a pena, vale a pena. É que essa é uma Eu conduta acho. brasileira, mas a gente está tentando se aproximar das condutas internacionais. Então, a Organização Mundial de Saúde, no mundo inteiro, fala que você já pode espaçar desde que respeitadas aquelas condições. Nada pode ter mudado. O nosso problema é que as mulheres mudam de parceiro, engravidam, saúde muda. adoecem, engordam, emagrecem, mudam uma série de coisas e aí se espalhar um pouquinho Mas às pode... vezes o que vale pra todo mundo não vale pra gente. Exatamente, por isso tem que particularizar. Boa. Ultrassonografia pélvica e das mamas. Então, esse é um exame que, na verdade, ele vai vir depois do exame físico. Então, o mais importante é ela ter passado pela consulta, ter sido bem examinada. Não existe ir no médico e o médico só pedir exame e não encostar no paciente. Isso não existe. Então, primeiro tem que passar na consulta, ser examinada. Se houver alguma alteração no exame físico, vai ser solicitado um exame que é dito complementar, que é justamente isso daqui. Ele sentiu alguma alteração nas mamas, por exemplo. Se a mulher for jovem, ainda não tiver na idade de fazer mamografia, vai ser solicitado um ultrassom das mamas. Pode ser que nada seja pedido. Pode ser que nada seja pedido. Ela está bem, não tem risco nenhum, o exame físico está normal, não precisa pedir nada. Perfeito. Se por acaso tiver alguma alteração nos órgãos pélvicos, uma descoberta ou uma sensação de que tem alguma coisa alterada com o teu útero, com os ovários, um cisto, um mioma, alguma coisa parecida, pode ser solicitado um ultrassom pélvico. Perfeito. Se tiver tudo em ordem, não precisa pedir nada. Tá.
Mamografia, que tudo no mundo evolui menos a mamografia. Aliás, dizem que foi um exame inventado por homens, né? Eu não tenho Porque se fosse dúvida. por mulheres, já tinham melhorado isso. E por que a gente não faz nada? Me faça essa Uma pergunta, revolução. pelo amor de Deus. Mas ainda é, Regina, o exame mais importante para Tudo a bem, detecção mas não das precisava ser aquele que amassa o peito da Não gente, te deixa sem ar, né? feito uma espinha. É isso mesmo. Mas, de qualquer maneira, ainda não tem nada melhor do que este exame para detectar as microcalcificações na mama, que são as alterações mais iniciais que podem sugerir a presença de um câncer de mama. Então, por mais É desconfortável importante que fazer. seja, não dá para abrir mão dele. Então, a gente recomenda sim, existe daí um calendário a partir dos 40 anos, deve Todo ser ano. motivado e deve ser examinada essa mama pelo menos todo ano. Então, assim, o exame físico é anual. A solicitação da mamografia vai de acordo com a paciente. Se ela tiver alto risco para câncer de mama, história na família, tudo isso, ela vai começar a fazer anual a partir dos 40 anos. Vamos supor que é uma mulher que não tem risco nenhum. Ela pode fazer bianual, ou seja, a cada 2 anos, entre os 40 e os 50 anos, e anual a partir dali. Rede pública nem sempre tem mamógrafos à disposição, infelizmente, o que é um crime. É uma tristeza, mas na verdade isso tem melhorado um pouco. Tá. Então, assim, a gente não tem mais recebido tantas queixas de pacientes que têm dificuldade. Às vezes ele atrasa um pouquinho, Ah, tá. mas dá para fazer. É um exame caro? Não é caro. Na verdade, em comparação com outros exames que existem, por exemplo, a ressonância magnética das mamas, Caríssimo. a mamografia acaba sendo extremamente barata. Normalmente os planos de saúde cobrem. Planos de saúde cobrem, não questionam a solicitação da mamografia Tá. e vale muito a pena ser feita. Colposcopia e vulvoscopia. Então, esses são exames complementares ao Papa Nicolau. Então, veja bem, primeiro você vai ao médico, conversa bastante com ele, vai te perguntar coisas específicas sobre corrimento, ardência, desconforto na relação sexual, lubrificação, uma série de questões. Daí ele vai examinar, vai colher o Papa Nicolau e mandar para o laboratório. O Papa Nicolau voltando, se ele tiver alguma alteração, isso é muito importante, aí vai ser solicitada a colposcopia. E a colposcopia é um exame que vai ser uma visualização com microscópio de detalhes do colo do útero, que possam indicar a presença de alguma lesão mais específica. Por exemplo, uma lesão por HPV, uma infecção, uma ferida no colo do útero que tem que ser melhor estudada, ou alguma área que precisa ser biopsiada, tentando confirmar ou afastar a presença de um tumor. Pelo menos acompanhar. Exatamente. Porque muita gente tem o exame, já aconteceu com amigas minhas, eu fiz o exame, vai ter que fazer biópsia e tal. Exato, e aí... isso não tem nenhum problema, porque a Isso. grande chance é de vir tudo bem. Mas se tiver qualquer coisa, você A pegou gente bem tá no comecinho e acompanhando. está começando a tratar. É isso Temos aí. perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho. Doutora Flávia, falamos daquela lista que é uma lista básica. Exato. Temos mais exames? Sempre podemos fazer mais exames. Então, a gente tinha comentado, por exemplo, da ressonância da mama. Então, uma paciente que tenha tido uma alteração no exame físico, percebeu alguma bolinha, algum nódulo, alguma coisa, alguma secreção. Vamos supor que ela é jovem, ela foi fazer um ultrassom, o ultrassom não esclareceu tudo direitinho, precisa entender o que está acontecendo. Vamos entender. Essa mulher jovem não adianta fazer mamografia, que a mamografia não revela nada. Ela vai, por exemplo, para a ressonância. Ou uma mulher mais velha, que já fez a mamografia, também não está esclarecido, pode ir para a ressonância. Aquela ultrassonografia que a gente falou, também não vai resolver todos os problemas, ela vai dar indícios do que está acontecendo. Algumas doenças específicas precisam de um estudo mais aprofundado. A ressonância da pelve pode ajudar também. Uma série de exames de sangue que vão ser complementares eu ia perguntar. aos exames ginecológicos. Então, por exemplo, a paciente foi com uma alteração hormonal. Vamos dizer que a gente vai pensar no que ela possa ter uma síndrome de ovários policísticos. Isso implica na coleta de exames de sangue para verificação dos hormônios e também na realização do ultrassom pélvico. Então, cada diagnóstico, cada suspeita que a gente tem, o médico tem que construir um raciocínio e pedir os exames específicos. Isso eu acho muito importante. Os exames são específicos. Não existe aquele, olha, eu vou te pedir tudo porque eu não sei o que eu estou procurando. É. Então, assim, não tem sentido, você tem que ter uma queixa ou você não tem queixa nenhuma. Se não tem queixa nenhuma, está com uma saúde Não boa... tem por que ficar fazendo um monte de Não tem por que exame. ficar fazendo um monte de exames, exatamente. Isso onera o serviço, isso onera o seu plano ou o serviço público e isso desgasta a paciente. pessoa. Não tem sentido passar o dia no hospital fazendo exame para nada. É. Porém, tem uma queixa, precisa investigar alguma coisa, tem que fazer o exame específico. Depois de uma boa conversa com o médico, que a gente chama de anamnese, que é a consulta, e um bom exame físico. Às vezes, quando o médico pede exame, dá um certo desespero que a gente fala, tem alguma coisa grave. Ou ele deve estar desconfiando de alguma coisa que ele não me contou. É exatamente assim, doutora. É isso mesmo, né? Às Por isso que vezes- precisa fazer direitinho. Exatamente. Então, assim, se foi feita uma conversa ou uma consulta bastante minuciosa, de fato, você saiu com uma lista de 2 ou 3 exames ali que são pertinentes,
ele deve estar pensando ou querendo afastar alguma coisa. Vale a pena que você não guarde aquele pedido na gaveta e esqueça para o resto da vida. Tem que ser feito esse exame e tem que voltar no médico. Isso é muito importante. A gente fala para os pacientes, o exame é do paciente, mas quem vai interpretar é o médico, não é a internet. Então, muita gente já começa a sofrer de véspera. Vai lá, faz o exame, abre o resultado em casa, já vai direto para a internet e já acha que está morrendo. E às vezes aqueles nomes horrorosos que você está vendo no exame também não tem significado nenhum. São simplesmente variantes normais. Então, Perfeito. a gente tem que pensar nisso. Vamos então às perguntas do pessoal de casa. A primeira pergunta que a gente vai responder é da Vânia. Doutora Flávia, é normal sentir ardência na semana seguinte ao Papa Nicolau? Não, na verdade o Papa Nicolau você não tem que sentir desconforto nenhum, exceto um leve desconforto pelo exame em si no momento. Exatamente. Uma semana depois sentir ardência, não. Provavelmente alguma coisa já estava ali, que talvez venha até alterada no próprio Papa Nicolau. Tá. Uma infecçãozinha, alguma irritação, que isso tem que ser melhor verificado. Perfeito. Mais uma pergunta. Regina, minha xará, gostaria de saber se é necessário fazer o Papa Nicolau mesmo quando já foi retirado o útero por completo. Excelente essa pergunta. Na verdade, o exame que vai ser feito não é mais o Papa Nicolau, porque o Papa Nicolau é o exame que faz a raspagem do colo do útero. Então, o que pode ser feito eventualmente, se tiver alguma necessidade, eu coloco aquele aparelhinho dentro da vagina, isso tudo bem, porque aquele aparelhinho que chama espéculo, ele vê a vagina inteira, não é só o colo do útero. E se tiver alguma lesão, alguma feridinha, alguma secreção diferente, colhe-se e manda para análise. Mas não é mais Papa Nicolau. Seria um estudo da citologia vaginal. É igualzinho o Papa Nicolau, mas tem outro nome e examina outra coisa. Olhando outra coisa, exatamente. Tá. Próxima pergunta, Sandra. Na semana passada, durante o banho, vi que o meu mamilo estava invertido, mas pouco depois voltou ao normal. Isso é preocupante? Na minha ultrassonografia das mamas, não apareceu nenhum problema. Não, esse não é preocupante. O que ela quer dizer com invertido? Para dentro? Ela entrou, exatamente. Tá. Então, assim, às vezes é uma reação do próprio corpo, porque tem músculos ali, que são justamente os músculos que ajudam quando a mulher está amamentando a expulsar o leite em direção à boquinha do bebê. Então, esse músculo, vamos supor que ela passou frio. Esse músculo contrai e o mamilo pode inverter. Então, se ele inverteu e desinverteu e não tem nenhum problema e você já foi examinada, já fez até uma ultrassonografia e não tem nada, você pode ficar, a princípio, muito tranquila. O problema é o mamilo invertido, essa deve ser a preocupação dela, porque a gente sabe que alguns casos de câncer de mama aparecem com alterações do formato da mama, inclusive uma inversão do mamilo, mas que não volta mais. Ele fica invertido e preso lá dentro. Então, depois de quanto tempo que eu preciso me preocupar? O mamilo ficou invertido. Teoricamente, ele está invertido, mas você fez uma massagem, uns exercícios então, e voltou. Não voltou, não voltou, não voltou. Não voltou, vai ao médico ver o que está acontecendo. Depois de quanto tempo? 2, 3 dias? Uns dias já é suficiente. Eu já não postergaria tanto. Mas vamos supor que você consiga uma consulta para a semana seguinte. Também não precisa morrer. Tá. Vai com calma. Tá, boa. Tá vendo? Eu até arregalei os olhos, porque eu não sei, a gente às vezes fica desesperada e não precisa, não então. Não é para se desesperar. Eu sempre não falo, a natureza precisa. faz um trabalho bom. Ela quer que a gente seja saudável. Nosso organismo tem métodos de contornar as coisas que estão dando errado lá dentro. Ai, que então, ótimo isso. Isso é muito importante. As pessoas não podem ficar desesperadas, vai tudo dar errado. Não, tudo está conspirando para dar certo. Se der uma escorregadinha, a gente consegue. Ajusta. Exatamente. Maravilhosa, né? A doutora Flávia Fairbanks é médica ginecologista, site da doutora Flávia Fairbanks, femcare.com.br. Fem, diminutivo de feminina. Então é F-E-M de Maria, Care, C-A-R-E, femcare.com.br. Telefone da doutora Flávia, 11 3885 3937. 3885-3937. Você fez foto para o nosso... Fiz, então, no arroba Gazeta Mulheres, eles vão marcar o Insta. Pelo Insta, chega no site, chega na doutora Flávia. Perfeito. Mais fácil, né? Porque às vezes não dá tempo de ficar anotando tudo. É muita coisa. Eu repito, eu soleto, mas às vezes não dá tempo. Mas é uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada, vai com Deus, viu? Eu que te agradeço, viu? Até a próxima. Até a próxima.